A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de Contencioso Tributário e de Direito Tributário, tem a honra de apresentar o webinar Planejamento Tributário, Critérios de Validade na Jurisprudência do CARF, evento promovido pelas referidas comissões e com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, o objetivo Trabalho Digno e Crescimento Econômico. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Luiz Roberto Peroba Barbosa, presidente da Comissão de Contencioso Tributário da OAB São Paulo. Vamos lá, boa tarde a todos. Eu vou aqui fazer uma saudação inicial em nome da Comissão de Contencioso Tributário e também em nome da Comissão de Direito Tributário, presidida pela minha colega Tatiane Psitelli, e convidá-los a acompanhar aqui o nosso seminário sobre planejamento tributário, critérios de validade da jurisprudência do CARF. Esse é um primeiro evento de uma sequência de eventos que depois nós vamos comentar com vocês, que vão seguir aqui nos próximos meses nesse canal da OAB São Paulo. A minha função aqui é uma função de introdução do assunto e de apresentação dessa sequência de seminários, agradecer a presença de todos vocês, pedir que todos passem a acompanhar os posts e os trabalhos da comissão pelos dois endereços do LinkedIn e do Instagram, também das comissões de Direito Tributário e da Comissão de Contencioso Tributário, e dizer, saudando aqui os nossos convidados, especialmente os nossos palestrantes e debatedores, Caio Quintela e Gisele Bossa, que são conselheiros e nos gentilmente aceitaram aqui o convite para participar dessa conversa junto conosco. Eu gostaria só de fazer aqui um registro importante em nome da OAB de São Paulo e dizer que nós temos uma visão muito clara da importância dos tribunais administrativos. A gente tem feito várias manifestações apoiando tanto os tribunais aqui de São Paulo, o TIT, o CMT, já fizemos vários eventos divulgando todas as atividades aqui do tribunal e não é outra a visão da OAB em relação ao nosso Tribunal Federal. Então, nós entendemos a importância do tribunal, entendemos a importância do debate técnico e de como isso, de alguma maneira, permite ou nos ajuda a fortalecer a democracia e o espírito de uma discussão transparente e técnica em relação ao débito tributário, às discussões importantes que a gente tem no país. E não é por outra razão que a gente, lá na Comissão de Contencioso Tributário, por meio de uma equipe coordenada pelo Diego Diniz, que está aqui, o Carlos Daniel e a Karen Junedini Dias, que vão explicar a sequência de eventos que foi organizada, imaginamos que seria uma boa ideia agora, no final do ano, iniciar um bom debate sobre a jurisprudência do CARF, e essa é a nossa palestra inaugural, nosso debate inaugural. Então, feitas essas apresentações iniciais e essas indicações, eu vou passar a palavra para o Diego e para a Karen, que vão falar um pouco sobre a ideia desses trabalhos que nós vamos acompanhar aí nos próximos meses, e depois a gente vai passar a palavra ao Aldo, professor de Direito Tributário, doutor em Direito Tributário, representante aqui da comissão que vai conduzir os trabalhos do dia. Nós vamos participar, então, eu, Diego e Karen, dessa fase inicial de introdução e deixamos os debatedores e os palestrantes na sequência do evento. Diego, Karen, a palavra está com vocês. Obrigado, gente. Boa tarde, Peroba. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham, aos colegas que compõem essa mesa virtual. Prazer aí estar com vocês. Agradecer também, reiterar aqui o agradecimento, a presença da Gisele, do Caio, Catarina, Carlos Daniel. Carlos Daniel também é um dos integrantes aí da Subcomissão de Contencioso Tributário Federal, junto comigo com a Karen, como mencionado pelo Peroba. A ideia nossa, como também já dito aqui, é, de fato, fomentar aí o debate a respeito do CARF e da sua jurisprudência, que é riquíssima, super valiosa e importante para o direito tributário. Então, nossa ideia é promover uma sequência de eventos tratando da jurisprudência do CARF. Além desse evento de hoje, que é o nosso evento inaugural, nós teremos no dia 15 de outubro um segundo evento para tratar de alteração de critério jurídico e sujeição passiva tributária. No dia 29 de outubro... Só uma questão, Diego. A gente colocou, na verdade, dois temas juntos na próxima, né? São dois temas separados, sujeição tributária, alteração de critério jurídico, e vamos ter dois palestrantes diferentes, portanto, para tratar desse tema, mas o debate vai ser um só.
né? E aí é um tema, os dois temas são riquíssimos no âmbito do CARF, como são temas de direito material também, então nós estamos fazendo esse evento junto à Comissão de Direito Tributário e à Comissão de Contencioso Tributário. Quer falar o próximo, Diego? Sim, aí no dia 29 de outubro, e sempre lembrando, né? Sempre no mesmo horário, sempre às quintas-feiras, às 16 horas. Depois isso também fica disponibilizado aí no canal do YouTube. A Karen vai falar disso daqui a pouquinho, no canal do YouTube da OAB. Mas no dia 29 de outubro, PIS e COFINS, controvérsias na apuração de créditos no regime não cumulativo. E no dia 19 de novembro, reflexos tributários da reforma trabalhista, com uma ênfase aí à figura do PLR e da pejotização. Também já temos alguns temas pré-estabelecidos que nós pretendemos no primeiro semestre de 2021 também veicular aí depois, ulteriormente nós veicularemos as datas, já temos alguns temas estabelecidos e a ideia também é ter mais 3, 4 eventos logo no primeiro semestre de 2021. Karen, se tiver sugestão também, a gente aceita, quer dizer, uma próxima mesa, ou a primeira mesa ali para o início do próximo ano, é de tributação e sanções aduaneiras, que também tem muito tema tratado no âmbito do CARF, e as questões atuais de tributação da renda. Até lá, não sei se a gente vai ter aí outras abordagens, mas estamos completamente disponíveis para receber sugestões, seja dos conselheiros, seja dos advogados, de quem estiver aí querendo participar. Esses eventos, eles são disponibilizados no YouTube alguns dias depois, entre 1 a 2 semanas depois. Portanto, quem quiser pode divulgar o evento, quem conseguiu acessar pode divulgar o evento, mas informa que ele estará disponível no YouTube nos próximos 15 dias, a partir dos próximos 15 dias. E eu acho que o debate é riquíssimo, só ver aqui os integrantes do debate de hoje, né? O Carlos Augusto Daniel, além de ser coordenador da Subcomissão de Processo Administrativo Fiscal Federal, um dos subcoordenadores, né, comigo e com o Diego, ele também foi conselheiro do CARF, Gisele é conselheira do CARF, Caio Quintela é conselheiro do CARF, portanto, a gente tem muita experiência aqui, né? Catarina é uma advogada muito atuante, Aldo, professor, doutor e advogado também, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada, e eu acho que, Aldo, podemos dar início aos trabalhos, e a gente sai para não atrapalhar aqui o número de pessoas na tela, tá bom? Bom evento aí para vocês, estão inaugurando. Bom evento a todos, gente. Bom evento, pessoal. Obrigado, Karen. Obrigado, Diniz. Obrigado, Peroba. Queria registrar a satisfação de estar aqui com vocês, compondo essa mesa, na qualidade aqui de organizador, não vou nem dizer de presidente, né? Acho que essa palavra não cabe aqui agora. Mas eu gostaria de, antes de mais nada, registrar também a minha satisfação de fazer parte da Comissão de Contencioso Tributário com a presidência do Peroba, a vice-presidência da Maria Rita, junto com a Karen, o Diego, o Carlos Daniel e toda a equipe que vem promovendo discussões muito interessantes sobre o direito tributário e estendendo essas discussões para toda a advocacia. Eu creio que a importância desse evento e a importância da participação da advocacia nessas discussões e, como o Peroba mencionou, na valorização do CARF como uma entidade componente da nossa jurisdição, né? Não podemos nos esquecer que o processo administrativo compõe a nossa jurisdição, então a sua jurisprudência ela é elemento integrante do sistema, deve ser respeitada, faz parte das decisões empresariais, das decisões dos cidadãos. Então, para nós é muito importante que todos os advogados acompanhem, discutam e, principalmente, conheçam esses critérios e a jurisprudência do nosso Tribunal Administrativo Federal. Com esses agradecimentos, eu já vou apresentar um modelo dessa nossa discussão, né, desse nosso painel. A gente pensou em uma divisão do tempo com 20 minutos para o Caio fazer a apresentação, depois o Carlos faz a apresentação dele também com 20 minutos, e depois das duas apresentações a gente começa as discussões, abrindo a palavra para as debatedoras, né? Inicialmente a gente vai começar com a Catarina, a gente passa a palavra para a Catarina fazer as considerações
e as suas perguntas. Volta para as respostas e os debates em mais 10 minutos, entre nós todos. Depois a gente passa a palavra para Gisele também fazer as suas considerações e as suas perguntas, e no final 10 minutos para a gente poder debater essas perguntas, esses pontos que foram levantados pela Gisele. Eu vou deixar para fazer a apresentação de cada um dos nossos convidados e palestrantes no momento da sua respectiva fala, né? Então agora eu vou apresentar o Dr. Caio. O Dr. Caio é conselheiro da primeira sessão de julgamento do CARF, tem uma grande experiência, portanto, tanto dos julgamentos quanto também na sua produção acadêmica. O Caio é mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, em 2014, é professor atuante também em Direito Tributário e vai compartilhar conosco as suas visões sobre os critérios de validade na jurisprudência do CARF, especialmente sobre a perspectiva do planejamento tributário. Caio, com você, a palavra por 20 minutos. Muito obrigado, doutor Aldo. Então, em primeiro lugar, eu lhe cumprimento, agradeço a apresentação. Gostaria de também agradecer à OAB São Paulo, especificamente na figura da sua Comissão de Direito Tributário, Comissão de Contencioso Tributário, presidida pelo Dr. Peroba, a doutora Tatiana Psitelli, e cumprimento também os colegas e já agradeço àqueles que estão assistindo pela atenção. Bom, me foi conferida então a primeira palestra, que ela basicamente vai ser uma apresentação do tema e uma demonstração das principais figuras e elementos em volta dos quais a jurisprudência do CARF sobre planejamento tributário tem orbitado. Então, eu vou pedir licença aqui para todos, eu vou dividir a minha tela com uma apresentação de slides que eu fiz. Todos estão vendo? Aldo, o doutor pode confirmar? Sim. Okay. Só coloca no modo Exato. De apresentação, isso. Ótimo. Bom, então, em primeiro lugar, o planejamento tributário ele é uma figura que é muito interessante, porque ela é uma figura que habita precisamente a trincheira da relação entre o Estado e os particulares, sempre delimitando aquela tênue e tão tensa linha da medida de penetração do Estado no patrimônio do particular. Então, esse tema ele é sempre muito polêmico e eu entendo que eternamente assim vai ser. Então, partindo para os nossos slides, a gente pode ter, para fins didáticos, uma apresentação, a grosso modo, do planejamento tributário como a busca por uma alternativa legal com menor tributação na realização de negócios e atos do contribuinte. Então, o contribuinte que deseja praticar um determinado ato, um determinado negócio, para sair da situação jurídica A e chegar numa situação jurídica B, como, por exemplo, uma venda, um aluguel, ou mesmo um ato complexo, como toda operação empresarial, ele vai analisar todos os contornos da norma civil, da norma comercial e de todos os outros regramentos jurídicos para fins da realização do negócio que ele quer, e ele vai constatar que existe uma carga tributária. E muitas vezes, numa segunda leitura, ele chega à conclusão que ele pode chegar do ponto A ao ponto B na realização desse ato do negócio, com os exatos mesmos efeitos, mas com uma carga tributária menor. Então, para fins didáticos da nossa apresentação, a gente pode ilustrar, assim, a figura do planejamento tributário sem grandes pretensões acadêmicas. Bom, indo direto para o CARF, a gente observa um marco muito importante na história do nosso conselho, que faz 95 anos, inclusive, agora, que é, a partir de 2004, a gente começa a perceber nos julgados que tratam da validade, da oponibilidade dessas operações e transações rotuladas como planejamento tributário pela fiscalização, de valores e de todo um corolário de prevalência de substância sobre a forma. Então, os julgados do CARF, a partir de 2014, começam a contemplar essa, vamos chamar assim, essa doutrina, esse valor, esse pensamento. As figuras mais icônicas é o propósito negocial e a acusação
a construção de acusações de que naqueles negócios não existiria motivação extratributária. Nessa época, então, essas autuações, esses julgamentos, eles vêm fortemente arrimados em suporte doutrinário, remetendo para práticas internacionais, que começaram realmente no campo dos organismos internacionais serem adotadas no início dos anos 2000, e a próprio contexto da edição da Lei Complementar número 104 de 2001, que trouxe o parágrafo único do artigo 116. Bom, a grande questão é que quando a gente observa de maneira macro e maneira histórica todas as autuações de planejamento tributário, a gente encontra um binômio comum em todos, que é a vinculação da identificação de uma vantagem tributária pela autoridade fiscal, obtido por meio ou de um ilícito ou de um chamado vício negocial. Então, todas as autuações elas vão partir desse binômio, que ou vai ser a vantagem tributária que foi obtida mediante um ilícito, e assim constrói-se a acusação, ou mesmo um vício negocial que a gente vai tratar a seguir. Mas, ainda que pareça muito simples, muito óbvio, a questão da existência da vantagem tributária como fundamento da autuação de planejamento tributário, inclusive em casos complexos de alto valor, ele se mostra como uma chave mestra, que se retirada da acusação tributária, perde qualquer sentido as acusações de ilícito ou de vício negocial, até porque o fisco não é fiscal da lei societária, da lei civil e até mesmo da lei criminal, ainda que ele possa representar. Ilustrando bem, eu trago aqui o nosso primeiro acórdão, que eu vou comentar, que é esse acórdão da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, de 2016, que ele tratou aqui da glosa de despesa financeira de um empréstimo tomado por uma companhia brasileira que queria adquirir outra companhia, só que esta empresa fazia parte do grupo internacional. Então, ela toma o empréstimo com a sua sócia estrangeira. O fisco entendeu que esse empréstimo fazia parte de uma simulação só para gerar essa despesa financeira com juros e diminuir a carga tributária dessa empresa que iria fazer uma aquisição e valer no futuro operacional dela dessa despesa. Aqui é interessante que sequer se enfrentou a simulação, porque ficou demonstrado que a sócia ela poderia tanto ter feito um aumento de capital, que daria direito ao pagamento de JCP, como ela poderia ter feito um empréstimo que daria direito ao pagamento dos juros financeiros, porque, queira ou não, JCP também é juros, mas sobre capital próprio. É um instrumento patrimonial. Então, nesse ponto, foi desconstruído toda a acusação de planejamento tributário simplesmente pela demonstração que a vantagem tributária do contribuinte não houve, porque ele tinha outros meios, acima de qualquer questionamento, como um aumento de capital, de chegar no mesmo resultado tributário. Acreditem, essa ferramenta de demonstração de que, naquele caso, é meramente interpretativa a existência de uma vantagem, ele acaba sendo uma chave mestra nesses debates. Mas, voltando à questão daqueles binômios dos ilícitos e dos vícios negociais, a gente tem como os principais ilícitos tratados pela jurisprudência, né, como reflexo da nossa legislação, a figura da fraude e da simulação. São duas figuras de direito civil institucionalizadas no nosso código expressamente, a fraude sendo qualquer o ato imbuído de má-fé, né, que gera um ardil ou uma conduta por uma vantagem indevida, e a simulação, você tem também a questão da falsidade da declaração, você tem a questão da atribuição a terceiro direito que não é de titularidade dele, a questão das datas. Então, a hipótese da simulação ela está positivada e tem correspondência no Código Tributário Nacional, como, inclusive, causa de lançamento de ofício, a prerrogativa da autoridade. Aqui a gente está dentro, a figura da simulação está dentro de uma abordagem muito tradicional do nosso direito civil, de 16, que é a voluntariedade do negócio, no sentido de que a nulidade nasce com o vício de vontade. A grande questão é que aqui não existem grandes celeumas, exatamente porque a figura ela já tem correspondência no Código Tributário Nacional. Então é bastante tranquilo aqui, é muito sempre uma situação de prova. Começa o celeuma, começa o debate com a figura do abuso do direito. O Alfredo Augusto Becker já chamava de ilusão à economia tributária por meio do abuso. Aí qual é a grande questão? A figura do abuso vem só no Código Civil de 2002 e ele não possui menção expressa no CTN. E seria, então, abuso do direito quando o particular exerce o seu direito, mas, abre aspas, literalmente em excesso, violando boa-fé, a função social e os bons costumes.
é uma figura bastante abstrata e relativamente nova. Está dentro de uma abordagem causalista, de que o vício está na distorção das razões e da causa do negócio, e não mais da vontade. Então, existe um debate doutrinário muito forte, jurisprudencial, se isso seria, então, uma figura válida para as autoridades fiscais desfazerem o planejamento tributário. Já começa aqui o forte seleno. Indo para os vícios, a gente tem figuras muito próximas, que é a ausência de propósito negocial e motivação exclusivamente tributária, abuso de forma, a dissimulação, que é exatamente onde o parágrafo único do artigo 16 vai trazer essa expressão, quando ele foi positivado. E qual é o debate? De legalidade estrita. Porque essas duas primeiras, esses primeiros vícios de ausência de propósito negocial, motivação exclusivamente fiscal, o mesmo próprio abuso de forma, alega que ele não encontraria positivação, então estaria o contribuinte sempre dentro da lei, não sendo figuras, ao contrário aqui, inoponíveis ao contribuinte para o desfazimento dos seus negócios, tendo que a Receita Federal trabalhar apenas com o que está no artigo 149. Em relação à dissimulação, a gente vai ver que tem o debate da falta de regulamentação do artigo 16 e o que, na verdade, quer dizer dissimulação. Isso está sendo debatido no STF, inclusive recentemente. Avançando para respeitar o tempo, eu vou apresentar aqui o forte celeuma e o enfrentamento dessas questões no CARF. O primeiro acórdão que eu trago para exemplificar, ele também é da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da primeira sessão, e ele tratou de uma estrutura que um contribuinte que fabricava plásticos há muitos anos estava dentro do lucro real. E depois de algum tempo ele decide segregar as fases, tanto industriais e até no final de distribuição desse plástico, em 3 companhias diferentes, uma delas permanecendo no lucro real e as outras 2 no lucro presumido. Entendeu a autoridade fiscal que havia um planejamento tributário a ser desfeito ali, inoponível ao fisco, porque não havia propósito negocial. Nesse caso, a acusação é a ausência de propósito negocial nessa divisão da empresa que antes era una em 3, sendo 2 no lucro presumido. O entendimento aqui da turma foi que a reestruturação por si só, notadamente, não demonstra ocorrência de fraude, dolo ou simulação. Então, ele trabalha aqui que apenas é uma figura de doutrina e de jurisprudência, a questão do propósito negocial, e ele não encontraria respaldo legal. Então, estaria o contribuinte acobertado pelo princípio da legalidade na sua transação, não podendo um lançamento referente ao planejamento tributário arrimar-se somente em propósito negocial, tendo que ser verificado a figura do provado, né? A conduta dolosa, né? A fraude ou a simulação. O mesmo entendimento nesse acórdão 1401-650. Em sentido exatamente oposto, aqui a gente tem um caso bastante interessante, uma tradicional empresa brasileira de bebida alcoólica estava fazendo a venda do grupo e, historicamente, já tinha uma estrutura societária, né, bastante fixa, e, ao final das negociações, insere a figura de um FIP, para figurar exatamente como titular alienante das unidades geradoras, certo? Aqui, da empresa em si. Então, colocou-se o FIP no final da estrutura como vendedor. Então, nesse caso, de maneira totalmente oposta, entendeu exatamente que a ausência de propósito, o desprovimento de finalidade negocial do FIP já daria um ensejo para a autoridade tributária desfazer o negócio e tributar dentro das pessoas que acabaram sendo os reais titulares e beneficiários desse FIP, dentro da tributação do regime a elas normalmente dirigido. E entendeu que não é o conteúdo formal do negócio jurídico que deve ser observado, mas sim a sua causa objetiva, o propósito. Então, aqui você vê que aqui se prestigiou o movimento causalista, né? Tratou-se muito de abuso de formas também e o próprio abuso de direito nesse julgado. Avançando, agora tratando do parágrafo único do artigo 116, que trouxe a figura da dissimulação na Lei Complementar número 104 de 2001, que ainda não foi regulado, a gente tem esse julgado da primeira turma da Câmara Superior do CARF, de 2018, e aqui também é uma alienação, uma grande mineradora, alienou participações societárias do seu grupo, por um grupo estrangeiro, e ela utilizou uma estrutura societária extremamente complexa, utilizando uma LLC americana e um fundo de investimento estrangeiro.
na acusação da autoridade fiscal, essas figuras que entram na estrutura societária no momento da alienação, elas seriam exatamente um ardil para dissimular a ocorrência do real fato gerador do ganho de capital, porque essas figuras elas teriam um tratamento tributário muito mais ameno. Então, desconfiguraria a carga tributária total do ganho de capital se praticado na estrutura original. Então, basicamente, aqui o entendimento que venceu foi que, essa autuação foi baseada também no parágrafo único do artigo 116. Então, o contribuinte traz à baila o debate de que ele não foi regulado e não tem aplicabilidade. Então, a grande questão é que pondera-se que realmente ele foi posto por lei complementar no sistema, reconhece-se que ele não foi regulado, os procedimentos a serem observados, né, pela autoridade tributária na execução da sua previsão do desfazimento dos negócios não veio por lei ordinária. Então, primeiro, pondera-se isso, que poderia entender que ele seria inaplicável, mas, por outro lado, aqueles que afirmam ser plenamente eficaz a norma, que ela teria sido, porque a lei do PAF, ela se revestiria do procedimento válido, com o advento da lei da Constituição da República de 1988, que carregariam dois princípios, que seria o dever fundamental de pagar tributos, né, a capacidade contributiva e o repúdio a práticas abusivas. Então, com base nessa principiologia constitucional, poderia ser derrotado essa falta de regulamentação para dar a eficácia para a norma, porque ela estaria cumprindo um valor constitucional, um valor social muito maior. Esse é o fundamento desse julgado que deu aplicabilidade ao parágrafo único do artigo 116. Em sentido oposto, a gente tem aqui, nas turmas ordinárias da terceira sessão, primeira turma da quarta Câmara, um julgado curiosamente próximo, relativamente próximo daquele da primeira turma da Câmara Superior, um caso em que uma importadora de veículos de luxo, ela operava também de maneira única, optante pelo lucro real, e ela importava e vendia para as pessoas físicas, carros italianos, carros alemães, e ela decide dividir suas operações. Então, ela cria um grupo econômico que tem a figura da importadora, tem a figura da empresa intermediária e tem a revendedora ao mercado final. Entendeu aqui a autoridade fiscal que houve supressão indevida de tributos, de novo, sobre a acusação de que toda essa reorganização societária era verdadeira dissimulação. Isso é um auto de infração que puramente foi lastreado no parágrafo único do artigo 116. Então, aqui o entendimento da turma ordinária da terceira sessão foi o oposto da primeira turma da Câmara Superior. Foi no sentido de que reconhece também que foi introduzida a norma no nosso sistema, mas ela seria uma norma de eficácia limitada, basicamente. Que você tem a regra, só que a aplicabilidade dessa regra ficou limitada a uma regulamentação por norma de hierarquia inferior. E tratando essa falta de regulamentação, ele reconhece historicamente que houve a tentativa do executivo, né, de fazer essa regulamentação e ela foi rejeitada. Então, você já teria até um problema aqui democrático legislativo, que a vontade do legislador foi ainda não dar a eficácia e, por fim, ele termina dizendo que se o executivo der a aplicabilidade para essa norma, estaria sendo desrespeitada a tripartição dos poderes e ele estaria se arvorando dentro de uma competência do legislativo, que não lhe é dada. Então, aqui entendeu que o auto de infração é nulo pela inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 116, por ausência de regulamentação. Caminhando, então, para o final, o que a gente enxerga dessa breve análise da jurisprudência dos principais elementos e figuras sobre as quais o CARF se debruça para julgar os casos de planejamento tributário. Uma escassa regulamentação, e aqui o pouco que existe está em normas de altíssima abstração, o que, por sua vez, vai dar margem a esse cenário que foi posto. Eu fiz questão de trazer acórdãos icônicos, mostrando situações totalmente opostas, muitas vezes julgada por maioria e unanimidade, que, em cima da mesma norma, exatamente pela sua abstração, pela sua abertura, foi possível chegar em conclusões absolutamente opostas, tratando de elementos diversos, figuras diversas. Então, isso causa um pouco de insegurança jurídica à nossa legislação. Existe aqui um celeuma da questão da importação do propósito negocial, que, então, colidiria com o princípio da legalidade, uma vez que ele não é uma figura nacional, mas outros entendem que ele pode ser usado como ferramenta para chegar na demonstração
de um ilícito propriamente posto na legislação brasileira, e a questão, como já vista, da aplicação do parágrafo único do artigo 116. E, ainda que palestrante, eu deixo uma pergunta, se vocês me permitem, que seria, então, mais benéfico para a sociedade, tanto para o fisco como para o contribuinte, a gente ter uma efetiva norma geral antilesiva, porque o STF já vem sinalizando que o parágrafo único do artigo 16 não é isso, é uma norma anti-evasão. Na minha leitura, eu posso estar errado, quase em redundância ao artigo 149. Então, basicamente é isso, e eu agradeço muito a todos pela atenção e eu espero, doutor Aldo, ter respeitado o tempo. Você não só respeitou o tempo, como fez de uma forma muito clara, muito precisa, muito contundente. Obrigado pela sua participação, foi muito enriquecedora. Eu vou passar imediatamente a palavra para o nosso Carlos Augusto Daniel. O Carlos Augusto Daniel é advogado, mas teve uma passagem pelo CARF, foram 4 anos no CARF, né, Carlos? Ele foi conselheiro da 3ª sessão e depois da 1ª sessão também. O Carlos, ele é graduado no Piauí, mestre em Direito Tributário pela PUC e doutor em Direito Tributário pela USP. E é sócio do Diniz no escritório Daniel e Diniz, que vem discutindo grandes questões aí do direito tributário, além de ser um membro muito atuante da Comissão de Contencioso Tributário. Carlos, palavra com você, também por 20 minutos. Obrigado, Aldo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos que estão nos acompanhando aqui, saudar o nosso presidente, Aldo, a doutora Gisele, a doutora Catarina, o doutor Caio, que estão aqui conosco hoje para debater esse tema tão relevante, tão recorrente, que é o planejamento tributário. E aí eu vou inicialmente projetar aqui minha breve apresentação, como o professor Caio fez também, para lastrear a exposição. Pois bem, indo direto ao ponto, eu gosto de iniciar as minhas exposições sobre planejamento tributário e nesse ponto o Caio me poupou um trabalho de apresentar os principais institutos, de fazer uma introdução ao tema, fazendo isso com muita competência, que ele é habitual, para ir direto ao ponto e dizer o seguinte: olha, a gente tem que primeiro definir o que é planejamento tributário, e aí vai ser entendido como uma atividade de identificação e realmente de execução de atividade de alternativas lícitas para a prática de atos ou negócios jurídicos, de modo a minimizar, postergar ou eliminar a carga tributária que seria incidente na operação se fosse realizada de outra forma. Isso é uma definição bastante lata, bastante usual do planejamento tributário e me parece que mais do que fazer uma definição positiva do planejamento tributário, é muito necessário que nós abordemos a questão pelo outro lado também, e aí para estressar, para contrastar mais o que é e o que não é planejamento tributário. E eu digo isso por quê? Porque a partir do momento que eu digo que algo é um planejamento tributário, isso traz consigo, isso coloca aquela situação numa caixinha que está sujeita a um regime jurídico próprio, a parâmetros de análise que são construídos pela jurisprudência do CARF, a toda uma gama de elementos jurídicos para sua validade ou invalidade, a sua oponibilidade ou a sua inoponibilidade ao fisco. E aí, nessa linha, não é planejamento tributário, a meu ver, primeiro, as condutas ilícitas, ou seja, não é planejamento tributário, por exemplo, você simplesmente sonegar tributos. Também não é planejamento tributário você agir de acordo com normas indutoras, de acordo com estímulos que a própria legislação tributária lhe dá, como, por exemplo, instalar uma indústria na Zona Franca de Manaus, ou em um estado que lhe dê uma subvenção de investimento. Isso não é, no sentido estrito, no sentido mais jurídico, um planejamento tributário. Você está reagindo a um estímulo econômico que a legislação lhe deu. E, por último, também não é planejamento tributário quando você segue condutas que foram positivamente autorizadas, expressamente autorizadas pelo legislador em matéria tributária. São as chamadas opções fiscais.
como, por exemplo, quando você opta pela apuração do seu imposto de renda pelo lucro presumido ou pelo lucro real, quando você opta pelo regime de caixa ou competência para variação cambial. Enfim, a gente tem uma série, no imposto de renda da pessoa física, por exemplo, a dedução simplificada ou completa de despesas. Então, a gente tem uma série de opções fiscais no ordenamento brasileiro. Pois bem, então, definido o que é e o que não é planejamento tributário, eu escolhi alguns casos, eu pensei alguns casos para trazer, para talvez aí demonstrar um pouco como o CARF vem decidindo esses casos. E o primeiro deles é o caso da devolução de capital a valor contábil, lastreado lá pelo artigo 22 da Lei 9249 de 95. Eu diria que esse caso, eu falo até de forma jocosa, naturalmente, esse caso é o Ágio Empresa Veículo de 2020, que o Ágio Empresa Veículo foi um tema muito discutido em 2020, esse é um tema que vem sendo, desculpa, em 2019, e esse é um tema que vem sendo muito discutido em 2020. E o cerne da operação aqui, ela se baseia na possibilidade da pessoa jurídica, ao realizar uma devolução de participação do capital social, na forma da entrega de bens ou direitos do seu ativo para os seus sócios ou acionistas, ela poder entregar isso, esses bens ou direitos, a valor contábil ou valor de mercado. A legislação fala que ela pode optar por um ou por outro. Se for por valor de mercado, tributa-se na pessoa jurídica. Se for valor contábil, não se tributa. E nessa linha, se tornou muito comum situações em que a empresa devolvia um determinado bem para a pessoa física e a pessoa física alienava esse bem. Por quê? Porque o ganho de capital ele é muito menos tributado na pessoa jurídica do que na pessoa física. Então, fazendo gozo dessa regra, as pessoas acabavam alienando essa participação, esse bem ou direito com a carga tributária menor. Mas a primeira coisa que alguém me colocaria de óbvio é, poxa, mas aí a legislação não dá opção e você não acabou de falar que a opção fiscal não é planejamento tributário e esse não é um seminário de planejamento tributário? Pois é. Concordo com vocês que é planejamento tributário. Ou, desculpa, que é uma opção fiscal, que não é planejamento tributário. Não obstante, a gente tem alguns acórdãos antigos do CARF, e aí pontuais, tá, pessoal? Acórdãos pontuais em que se tratava essa operação como uma operação de planejamento tributário. Se questionava qual era o propósito econômico, comercial. Isso é um acórdão talvez de 2012 ou 13. Não obstante, a jurisprudência do tribunal avançou na análise desse tema, de modo a chegar a um ponto em que se consolidou o entendimento nas câmaras baixas de que essa redução de capital era uma opção fiscal, ela não estava sujeita a questionamentos a respeito do seu propósito econômico comercial, mas sim a efetiva ocorrência de vícios no negócio, como fraude ou simulação. Então, para todos os efeitos, a jurisprudência da Câmara Baixa do CARF se consolidou no sentido de que é uma opção fiscal válida, salvo a ocorrência de fraude ou simulação. E aí determinados elementos foram se tornando bastante comuns, como indícios da ocorrência de simulação, como, por exemplo, o fato da redução de capital ocorrer num dia e pouco tempo depois, após a alienação, o capital social ser recomposto, ou muitas vezes a alienação é feita efetivamente antes da redução de capital e a redução é feita apenas para alocar, vamos dizer assim, subjetivamente quem vai pagar o tributo e a carga tributária desse modo, e uma série de outros elementos aí indiciários que acabavam sendo recorrentes nesses casos em que a validade da opção era afastada pela ocorrência de simulação. Não obstante, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, recentemente, aí, desde o ano passado, julgou 3 casos que eu localizei. O primeiro é o caso Vialco, foi um caso que o conselheiro Caio, salvo engano, participou do julgamento na Câmara Baixa, em que era uma operação que envolvia uma redução de capital, mas em que o ganho efetivo tributário da operação não estava na redução de capital, mas sim no momento que se fazia uma cessão gratuita para uma empresa situada no Uruguai, e essa empresa fazia alienação da participação, pagando 15% de ganho de capital. Acabou usando, na verdade, a redução de capital, salvo engano, nesse caso, foi utilizada só como fundamento para a imputação de fraude e multa qualificada,
nem foi mencionada no TVF. Na decisão da Câmara Baixa, esse tema também foi pontuado pelo voto do conselheiro Caio como não sendo uma questão central, mas quando chegou na Câmara Superior, naturalmente o tema foi abordado, a questão da cessão, mas a questão da redução de capital, que não tinha propriamente a ver com a vantagem tributária da operação, mas foi uma etapa anterior dessa operação, foi muito enfatizado e foi discutido qual era o propósito dela, que ela não tinha substância econômica, que ela não tinha validade, apesar da conselheira responsável pelo voto vencedor ter pontuado diversos indícios aí, tipicamente de simulação, mas foram pelo caminho aí de propósito negocial. O caso de Pio é diferente, o caso de Pio é o contrário, autuou-se como simulação, mas a Câmara Superior, quando foi analisar, e aí o voto do conselheiro André, concluiu que não haveria propósito negocial na redução de capital. Então, mudou-se a chave aí de fundamentação do acórdão. E também nós temos um mais recente, SS Towers, foi favorável ao contribuinte, voto da conselheira Edeli, brilhante conselheira da primeira Câmara Superior, foi favorável ao contribuinte. Não obstante, e aí, novamente, com todas as vênias, aí, conselheira excelente, mas com todas as vênias, eu não concordo com um trecho do voto dela, em que ela fala que o artigo 22 traz uma faculdade expressa para o contribuinte, mas seu exercício demanda um motivo para a realização das operações questionadas. E veja, ou bem tem-se uma faculdade, ou bem demanda-se um motivo. Não dá para se ter as duas coisas, porque se você demanda uma justificativa específica para realizar aquilo ali, não é propriamente uma faculdade, não há liberdade para fazer ou não fazer. De todo modo, o tema vem amadurecendo na Câmara Superior, deve vir novos julgados, já que tem vários casos julgados aí nas câmaras baixas. Um outro tema que eu pincei são os casos das debêntures participativas, que basicamente funcionam da seguinte forma. A empresa emite debêntures e as debêntures elas podem ser remuneradas em regra com juros, mas para tornar mais atrativa, a legislação autoriza também que, por exemplo, a debênture remunere com participações no lucro da companhia. Para aumentar a atratividade da debênture, a debênture tipicamente ela é tratada como um instrumento de dívida exatamente porque ela estabelece para a empresa aí um dever de realizar despesas financeiras em favor dos debenturistas, que vão ter, naturalmente, receitas financeiras. O Decreto-Lei 1598, nessa linha de dar esse tratamento de despesa financeira para a remuneração da debênture, equiparou, vamos dizer assim, essa participação dos lucros, que é remuneração da debênture, a uma despesa financeira, autorizando a sua exclusão na apuração do lucro líquido. Então, com efeitos aí tributários. O que não teria, por exemplo, caso a gente estivesse falando de dividendos. Tá? E, nesse contexto, o que algumas empresas passaram a fazer? Emitiam debêntures apenas para seus sócios ou acionistas, debêntures perpétuas. A remuneração normalmente envolvia 95%, 99%, 97% dos lucros. Entendeu? Então, assim, o que na prática gerava um esvaziamento do lucro líquido da empresa. E aí a gente teve alguns casos julgados no CAF. Eu pensei primeiro o caso Heinz, em que tratou-se essa situação como uma distribuição disfarçada de lucros, tá? Falando que realmente essa debênture, na verdade, era uma forma de remunerar os acionistas e de forma completamente diferente dos padrões mercadológicos. Então, aplicou-se as regras de DDL. Tá? Na Câmara Superior, inclusive no caso Heinz também, mas também nesse caso Natura, que é posterior, foi mantida a autuação, só que com fundamento na anormalidade ou na falta de usualidade e necessidade dessa despesa das debêntures. Então, já foi uma linha um pouco distinta de indedutibilidade delas pela falta de usualidade, pela falta de normalidade de pagamento de debêntures desse tipo, até porque, naturalmente, se você vai oferecer a lógica da debênture é exatamente uma capitalização da sociedade com capital de terceiros, não capital dos próprios sócios,
e foge bastante à lógica, a própria lógica econômica da emissão de debênture. E, por último, o terceiro caso que eu menciono também desfavorável, o caso da Maternidade de Santa Joana, que também foi para a questão da distribuição disfarçada de lucros, mas apontou que, na verdade, a criação de uma debênture dessa forma seria equivalente a uma forma de simulação. Você simula um instrumento de dívida, quando, na verdade, em termos concretos ou substanciais, você teria uma coisa muito mais próxima de um instrumento patrimonial, cuja remuneração não tem natureza de juros, mas sim de dividendos. Então, criou-se uma debênture, mas, na verdade, para representar aí uma remuneração do capital próprio dos sócios ou acionistas. E aí, por trás, obviamente, dessa simulação, você teria uma distribuição disfarçada de lucros, que é uma pequena variação do argumento que foi utilizado naquele primeiro caso, no caso Heinz, na Câmara Baixa, frisando novamente, pessoal, na Câmara Superior, prevaleceu o argumento aí da indedutibilidade da despesa, tal qual no caso Natura que eu mencionei. O terceiro caso que eu trouxe para vocês é o caso do split de operações, mas com ênfase aqui no IPI e no PIS/COFINS monofásico, já que o Caio mencionou ainda que brevemente a questão desse split para fins de lucro presumido, lucro real. Tá? Aqui a ideia é a seguinte, olha, se você tem um industrial comercial e varejista, consumidor final, enfim, tanto o PIS/COFINS como o IPI monofásico, eles só vão incidir na primeira etapa ali no industrial. Na segunda etapa, você não teria incidência. Então, o planejamento, aí, de certa forma, envolvia fazer transações, e aí normalmente B é uma parte relacionada a A, são partes ligadas, e aí você faz essa transação com um valor muito baixo, muitas vezes o valor de custo, e você restabelece, vamos dizer assim, as condições de mercado no preço que pratica com terceiros. Desse modo, você reduziria substancialmente a base de cálculo do PIS/COFINS monofásico e do IPI. Só que, para o IPI, a gente tem uma regrinha chamada VTM, Valor Tributável Mínimo, que ela determina, é o que a gente seria uma espécie de preço de transferência nacional. Ele estabelece uma base de cálculo mínima nessa operação entre o industrial e o comercial. Pois bem, a gente tem, e aí com isso ele evita, de certo modo, essa manobra para fins de IPI. Para PIS/COFINS a gente não tem nenhuma regra desse tipo. Tentou-se positivar, da mesma forma que tentou-se positivar uma regulamentação para o parágrafo único do 116, que não foi adiante. Tá? E aí, a gente tem diversos casos a respeito dessas situações, tá, pessoal? Mas eu não vou me estender muito neles. O que acontece concretamente? Para o PIS/COFINS, em que a gente não tem uma norma antilesiva específica, a gente tem muito mais homogeneidade na jurisprudência do que para IPI, em que a gente tem uma norma específica antilesiva. Isso vai à contramão da própria lógica da criação de uma norma específica antilesiva, que teria a função de fechar uma lacuna, fechar um buraco na legislação tributária e encerrar eventuais discussões, quando, na verdade, o que aconteceu foi tentativas de dar interpretação extensiva para essa norma antielesiva, a própria discussão que a gente tem no CARF hoje sobre o conceito de praça. Então, hoje, e era um tema que era considerado pacífico há 10 anos atrás, ou até menos, há 7 anos atrás, era um tema considerado pacífico. E agora, a gente tem a maioria das autuações sendo mantidas contrárias ao contribuinte. Por outro lado, em relação ao PIS/COFINS, muitas das empresas já estavam estruturadas de forma segregada quando veio a criação da lei do PIS/COFINS monofásico lá em 2000. Então, muitas das autuações envolviam empresas que não criaram essa segregação após a legislação, mas já existia preteritamente, muitas vezes até por conta do IPI. E, além disso, o fato de não existir uma norma antielesiva específica, ter sido recusado, também tem sido bastante recorrente como fundamento para decisões favoráveis ao contribuinte nessa matéria. Não obstante, causa espécie exatamente o fato de, onde não há uma norma antielesiva específica, você ter maior segurança do que onde há uma norma antielesiva específica. E, por último, pessoal, o quarto caso não é bem um caso em si, mas a questão das multas qualificadas nos planejamentos tributários, que é uma grande problemática hoje, até porque, como a gente sabe muito bem, o planejamento tributário ele nem é um ato ilícito,
como eu coloquei para vocês no início, ele não é um ato ilícito, ele não é uma sonegação. Se discute o quê? Não se discute a validade em si dos atos. Quando a gente fala que é um ato de planejamento tributário, a discussão não é a validade dos atos, mas sim a oponibilidade desses atos à fiscalização. E aí, a multa de ofício qualificada, ela demanda que você tenha comprovação de fraude, sonegação ou conluio. Artigo 71, 72 e 73 da 4.502. E cada vez mais se vê que, especialmente na Câmara Superior da Primeira Seção, há uma consolidação do entendimento que operações que envolvem planejamento tributário devem ser acompanhadas normalmente de multa qualificada. Exemplo aí, a gente tem inúmeros casos de operações de ágio que envolvem a utilização de empresas veículos para transferência desse ágio, vamos dizer assim. E isso me traz uma breve reflexão, naturalmente é um tema que pode ser melhor explorado nos debates, mas me traz uma reflexão bastante problemática, que é o seguinte, veja, como eu falei para vocês no início, planejamento tributário não é ato ilícito. Tudo bem, você pode até dizer, olha, eu não sou a favor do planejamento tributário, eu acho que todo mundo tem que pagar a mesma carga tributária para operações economicamente equivalentes. Perfeito. É uma posição defendida por muita gente. Mas daí a você dizer que a pessoa que adotou uma forma otimizada, além de pagar a mesma carga tributária, vai ter que pagar 150% do crédito tributário de multa, eu acho que você tem um problema aqui. 150% de multa em cima de uma operação que é válida. Só está se discutindo se ela é oponível ou não ao fisco. Não teria em regra simulação, não teria em regra fraude. Então, veja, e aí a gente precisa lembrar que os requisitos do artigo 71 e 72 da 4.502 são mais restritos, é uma definição mais restrita do que as hipóteses de crime contra a ordem tributária que são estabelecidas na Lei 8.137. Nas hipóteses de crime contra a ordem tributária correspondentes, naturalmente, à fraude ou à sonegação. Então, veja, para você aplicar a multa qualificada, você tem requisitos mais restritos, mais reduzidos, aí, um âmbito mais reduzido. De modo que, sempre que você tiver aplicação da multa qualificada, indiretamente, o que é que você vai estar dizendo? Se há uma relação de continente e conteúdo entre os casos abarcados pela 837 e pela 71 e 72 da 4.502. Em síntese, você vai estar dizendo que todo planejamento tributário envolveria a realização de crimes contra a ordem tributária. O que, com a devida vênia, me parece uma consequência desse entendimento que vem sendo consolidado na Câmara Superior do CAF, na primeira Câmara Superior, e que, a meu ver, vai à contramão da lógica, da ideia do que é um planejamento tributário. Por mais que você seja reativo, por mais que não se seja favorável à realização de planejamentos tributários, daí a aplicar uma multa de 150% e, por tabela, trazer uma criminalização para o contribuinte, me parece um entendimento desarrazoado, um entendimento que eu não goza de respaldo na ordem jurídica positiva. Bom, peço desculpas, passei 1 minuto aí do meu tempo, agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para os debates da doutora Catarina e da doutora Gisele. Devolvo a palavra para o nosso presidente, doutor Aldo de Paula. Obrigado, Carlos. Também muito precisa, muito clara a exposição e é muito interessante que houve uma complementariedade, né? A apresentação do Caio trouxe questões mais gerais e mais conceituais, olhando para aquelas premissas dos julgamentos, e o Carlos já entrou em algumas discussões específicas dos casos e trouxe esses debates que o Caio tinha levantado agora em confronto com esses critérios dos julgamentos. Muito, muito bacana. Obrigado, Carlos, por sua participação. Vou passar a palavra, então, imediatamente para a nossa doutora Catarina, que, junto com a professora Gisele, participarão como debatedoras, né, desse nosso painel. A doutora Catarina é advogada sócia do escritório Demarest Advogados, tem atuação consolidada na área tributária já há alguns anos, não vou dizer longos anos, mas alguns anos, né, Catarina?
Ela é doutoranda em Direito Tributário, é mestre em Direito Tributário também, é professora e com atuação acadêmica na área tributária. Catarina, a palavra com você por 10 minutos para você fazer suas considerações e perguntas para a gente debater em seguida. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer participar desse evento. Parabenizo os organizadores. Agradeço imensamente o convite à Karen, ao Diego, ao Peroba e ao Aldo. Parabenizo também o Caio e o Carlos Daniel pelas excelentes apresentações. Acho que já deram um ótimo panorama aí sobre as questões envolvendo planejamento tributário, né, no âmbito do CARF. E meu papel aqui, então, é trazer alguns questionamentos, algumas provocações para que eles possam, então, comentar mais a fundo. O primeiro ponto que eu queria colocar aí para ambos é a questão, né, que o Carlos Daniel comentou sobre a redução de capital que virou a nova empresa veículo, né, toda essa discussão de fazer a redução de capital para vender depois no acionista ou sócio, né? Então, um primeiro questionamento, e o Caio também falou sobre transferência de participação para um fundo, também tendo por objetivo reduzir a carga tributária. Então, o primeiro questionamento que eu faria seria se vocês têm observado no CARF a extensão dessa interpretação para outras situações em que há transferência de participação societária para uma venda subsequente que gere uma eventual redução da carga tributária. Ou seja, há diversas formas de uma reorganização acabar ocasionando a transferência da participação e uma subsequente venda aí com uma tributação inferior. Então, eu posso ter eventualmente uma holding em cima da empresa operacional e eu incorporo essa holding dentro da operacional logo antes da venda, né? Então liquido de algum modo, extingo a holding via incorporação. Eu posso ter, ao invés de uma redução de capital, uma liquidação efetiva da sociedade, eu posso ter uma cisão. Então há vários modelos aí de reorganização que podem gerar esse efeito de transferência de uma participação societária que acabe ocasionando uma redução aí da carga tributária na venda. Então, a minha primeira provocação seria, todos esses modelos que envolvam transferência de participação societária um pouco antes da venda estão também sujeitos a esse mesmo entendimento de uma redução de capital pura e simples, ou vocês hoje percebem que realmente o que tem sido foco aí de questionamentos é a redução de capital? Esse seria um primeiro ponto. Um outro ponto também, né, ambos trouxeram aí a questão do split, que realmente é bastante usual, tanto para planejamentos envolvendo IPI, PIS, COFINS, como a questão do lucro real e lucro presumido. E um ponto aí de reflexão, quando a gente pensa em planejamento tributário, é muito comum a gente falar em situações em que há já o desenvolvimento de uma atividade e, de repente, o contribuinte resolve reorganizar as suas atividades buscando a menor carga tributária, como, por exemplo, no caso do split. E aí o meu questionamento seria, e quando eu tenho desde o início uma estrutura, né, constituída para operar um determinado negócio que realmente representa uma redução, caso não houvesse essa segregação, mas desde o início da operação, por exemplo, eu tenho 2 ou mais entidades e porque um dia elas podem chegar ao limite do lucro presumido, mas isso ainda é incerto, né? Não sei se chegarão mesmo, isso pode gerar benefícios em alguns anos e prejuízo em outros, porque em alguns anos essa segregação pode impedir o aproveitamento e compensação de perdas e despesas de uma com a outra empresa. Então, quando no início das atividades os sócios, os mesmos sócios, organizam a sua atividade com várias empresas, com algumas diferenças, mas por área de atuação, por localidade, enfim, eles segregam em várias entidades, porém, previamente, né, muito antes de atingir o limite de lucro presumido, porque realmente desde o início da sua atividade já haveria essa estruturação e não simplesmente uma reorganização futuramente. Então, esse seria aí um outro ponto de provocação. Se o tempo, né, se a constituição inicial de uma determinada atividade num determinado modelo, se isso poderia também ser questionado como um planejamento tributário, ou faria alguma diferença, enfim, como é que o CARF, na visão de vocês, enxergaria uma situação assim.
Um terceiro ponto aí também, né, ambos comentaram, o Carlos Daniel comentou aí das multas qualificadas, enfim, o Caio também comentou a questão de transferência de participações societárias, e uma preocupação aí que tem acontecido é em relação à responsabilização, né, responsabilidade de terceiros, responsabilidade solidária. A gente tem visto o emprego aí do artigo 124 do Código Tributário Nacional, né, para penalizar aí os sócios daquelas empresas, eventualmente até o comprador, né, o ganho vai ser do vendedor, mas o comprador também correria aí um risco de ter um interesse comum. Então, também pediria para comentarem um pouco essa questão, em que medida, por exemplo, um comprador, numa situação de reorganização que envolve a transferência de participação societária para uma alienação que gere uma redução na carga tributária, então, o risco para o comprador e essa questão também de compensação de tributos, porque no momento em que eu faço essa transferência, né, digamos, eu tenho a pessoa física que paga uma alíquota menor do que a pessoa jurídica, e aí a pessoa jurídica é eventualmente autuada, e como tem ocorrido e como vocês têm percebido essa questão de eventualmente compensar o tributo que já tenha sido recolhido. Então, esse seria um ponto também que eu acho que seria interessante aqui da gente trazer para o debate e comentar. E o último ponto, apesar de não ter sido o foco aí da apresentação, mas como não poderia deixar de ser, né, a gente não consegue falar de planejamento tributário sem pensar em ágil, né? Então, eu pediria também para que vocês comentassem brevemente se a edição da 12973, que reformula totalmente hoje o tratamento que a gente tem em relação à ágil, né, Gudo e o mais-valia, enfim, se na visão de vocês isso impacta de algum modo as análises que o CARF tem feito a respeito do ágil, né? Então, a gente sabe que hoje deve necessariamente ser feita uma avaliação de mais ou menos valia de ativos, para depois apenas o residual contabilizado e tratado como goodwill, né? E no passado a gente não havia, isso não estava pelo menos claro na legislação, não havia uma ordem clara a ser seguida na fundamentação do preço excedente, a própria questão do laudo, que hoje também a gente tem essa previsão expressa para que haja de fato uma avaliação, e que no passado também não estava expressamente previsto em lei. Será que essa nova legislação poderia, de algum modo, afetar os rumos aí da interpretação do CARF em relação a transações envolvendo ágil, planejamentos envolvendo ágil, ou na visão de vocês nada muda, essa lei simplesmente afetará casos futuros ocorridos a partir da edição da lei, mas não mudaria a jurisprudência e entendimento do CARF em relação aos casos já existentes? Então, seriam essas aí as minhas provocações iniciais que eu gostaria de colocar para ouvi-los. E é isso. Agradeço a atenção e passo a palavra, devolvo para o Aldo. Obrigado, Catarina. São perguntas muito pertinentes e acho que vai ser muito produtivo a gente ouvir a opinião do Carlos e do Caio a respeito delas. Vou deixar à vontade para quem quiser responder primeiro, se vocês quiserem responder todas as perguntas, quiserem dividir as perguntas entre vocês também, fiquem à vontade. Alguém gostaria de começar? Aldo, você me permite, vou dar uma sugestão. Estava pensando em comentar a primeira, passar a bola para o Daniel, aí eventualmente a gente vai para a segunda. Bacana, e pode bacana. Começar a segunda. De Legal. acordo? Ótimo. E a gente tem 10 minutos. A gente tem 10 minutos para esse bate-bola e depois a gente já passa para a Gisele para ela. Legal. Então, excelente, muito obrigado. Catarina, em relação à sua primeira pergunta, no sentido de se outros casos, né, as reorganizações societárias e a transferência de ativos antes da alienação também vem chamando a atenção, ela é muito pertinente, porque realmente o que a gente tem visto é que com o caminhar, não só do CARF, eu acho que a gente tem que olhar para a Receita Federal. Então, a Receita Federal, historicamente, ela veio aprendendo a observar as movimentações societárias do grupo como um todo, ok? E, naturalmente, o que chega no CARF é por provocação. Naturalmente, não é órgão consultivo, então o contribuinte só chega a ser autuado.
Então, o que a gente vê hoje é, como você bem pôs, independentemente do tipo de operação, do fundamento dela, ou do rótulo, do fundamento jurídico, ou do rótulo, qualquer operação societária que for operada em curto espaço de tempo, ou principalmente o que a Procuradoria tem olhado muito hoje, mais que a Receita, é a extinção da empresa utilizada para manejar. Então, você tem uma empresa que você tem todo um histórico operacional dentro de um determinado framework, de um determinado organização societária, e aí no momento que vai ter uma venda, total ou parcial desse grupo, você tem qualquer mudança, nem que seja um drop-down de ativos, de você retirar alguns ativos de uma companhia, pôr numa holding, vender essa holding, ou até uma operação muito maior de fazer uma aquisição. Todas essas movimentações societárias, a Receita ela vai sempre olhar essa questão da duração, da prevalência das entidades que foram criadas, quanto tempo elas sobreviveram, né, depois da transação, e fazendo um gancho com a nossa palestra, né, Daniel? Tudo com base exatamente nesse corolário da sobreposição da substância sobre a forma e do propósito negocial. Obviamente, casos específicos, como a redução de capital, como muito bem o Daniel trouxe, você tem aí a situação da defesa, né, e acatamento hoje pela maior parte das turmas do CARF de que existe uma opção fiscal efetiva. Só que o grande problema é que as outras operações elas trabalham na liberdade contratual e organizacional. Então, o meu ponto é esse. Hoje a Receita e o CARF vai sempre estar olhando para a duração, para a prevalência, para a sobrevivência e, queira ou não, para a justificativa, né, do negócio. Daniel? Bom, indo bem objetivamente, Catarina, de fato, existem diversas formas de você fazer devolução de bens ou direitos do capital social para os sócios acionistas. E tem se focado muito na questão da redução, tá? Como se fosse a única possível, e tem se questionado muito os próprios requisitos para a realização de redução de capital. Por isso que eu opto por uma posição que, a meu ver, é mais coerente e tratar como é uma opção fiscal. E aí, se provar fraude ou simulação, aí você, provando fraude ou simulação, você desconsidera, seja cisão, seja extinção, seja o que quer que a gente esteja falando de operação societária. Mas, óbvio, você tem um ônus de comprovar que aquilo foi realizado de forma simulada, que aquilo foi realizado de forma fraudulenta. Então, eu acho que não é nem questão de investigar, não tem que se começar a discutir se tem que investigar o propósito negocial de por que a empresa foi extinta, por exemplo. Se extinguiu por quê? Extinguiu, porque eu não quero mais seguir com a empresa, pronto. Então, assim, eu acho que esse corte da simulação e da fraude, que a jurisprudência das câmaras baixas da primeira sessão fez, é muito seguro, evita que haja, obviamente, situações claramente ilícitas, situações aberrantes, mas, por outro lado, você preserva o conteúdo da faculdade estabelecida pela legislação. Em relação, já indo para as questões subsequentes, até para não passar o tempo, porque eu vi que a gente já está com 4 minutos, Caio, se me permite, eu já vou me posicionar sobre as demais, e aí você se posiciona na sequência. Bom, questão da construção da atividade, da estrutura ao longo do tempo. Também, me parece que nesse sentido, você tem que provar que, por exemplo, eu fiz uma segregação da empresa, mas cada empresa tem seus funcionários, tem sua sede ou estão em sedes contíguas, tem seu funcionamento próprio, tem seu escopo próprio, tem sua receita própria, suas despesas próprias. Em suma, tem uma existência autônoma, tem uma existência econômica autônoma. Eu acho que isso pouco importa se isso vai gerar uma vantagem tributária ou não vai gerar uma vantagem tributária. É uma separação da empresa que insta a liberdade que o empresário tem de se estruturar, desde naturalmente. Agora, se você tem uma situação em que você cria várias cascas apenas para fazer uma alocação de receita, para poder sair do lucro real para o lucro presumido, por exemplo, ou para poder enquadrar todas no simples, não sei, em que você tem, na verdade, todos os funcionários em uma, todas as despesas em uma e a receita distribuída em outra. Só para dar um exemplo, tá, pessoal? Claro que aqui também não há que se questionar a proposta negocial, mas sim, evidentemente, se imputar a ocorrência de simulação, de pessoas simuladas. Tanto que, e aí eu acho que o Caio concorda comigo nesse ponto, a maior parte dos acórdãos do CARF que fala em propósito negocial não utiliza o propósito negocial como fundamento autônomo para afastar os planejamentos, mas sim como um indício, um elemento indiciário da ocorrência de simulação, normalmente. A maioria, você tem alguns
algumas exceções, mas assim, a maioria dos acordos de planejamento tributário sempre analisam a proposta negocial para dizer, olha, mas é uma operação artificial, uma operação simulada pela ausência de proposta negocial. É um elemento indiciário que, obviamente, tem que ser confrontado com outros elementos probatórios do processo. Responsabilidade solidária, tá? Em planejamento tributário, especialmente nesses casos de imposto de renda. 124, para mim, o interesse comum, ele é para os casos típicos de fato gerador plurissubjetivo. ITBI é o exemplo clássico. Tá? Então, eu tenho uma posição muito categórica a esse respeito. Se a gente está falando de interesse comum no fato gerador do imposto de renda, que é um acréscimo patrimonial, a única possibilidade que eu consigo ver o interesse comum no acréscimo patrimonial é se tiver comprovado, evidenciado uma situação de confusão patrimonial. Fora essa situação, eu não consigo conceber a aplicação do 124 para imposto de renda. Tá? Compensação do tributo que já foi recolhido, né, antes, a velha discussão do IR-fonte que já foi pago. Olha, tecnicamente, na estrita técnica tributária, não seria o procedimento mais correto. Mas o problema é que muitas vezes, quando esse caso vai ser decidido, já passou em muito tempo do contribuinte pleitear uma eventual compensação ou a restituição desses valores. Então, acaba se tornando uma medida de estado de necessidade, praticamente, sabe? As primeiras vezes que eu me deparei com essa discussão, eu realmente falei, puta, não é a melhor técnica. Mas, se não for assim, o contribuinte vai ter pago um valor sem nenhum tipo de possibilidade dele recuperar. Então, nesse sentido, na falta de um mecanismo mais adequado para esse tipo de situação, eu acho que, fazendo naturalmente, reconhecendo que não é o caminho mais técnico, mas que é necessário para que o Estado não se locuplete também indevidamente. E, por último, a 12973, né, eu acho que ela acabou vindo consolidar boa parte dos entendimentos que já vinham sendo desenvolvidos no CARF, eliminou alguns problemas, questão de laudo, a questão do ágio interno, para os casos para frente. Eu acho que não há que se discutir a aplicação retroativa dela, nem como um parâmetro de interpretação, alguma coisa do tipo. Não obstante, ela deixou também muita coisa de fora. A própria questão da empresa veículo, que já era uma questão bem palpitante à época, poderia ter sido endereçada de alguma forma. E, enfim, a discussão de ágio é uma discussão que cada vez sempre tem muitas nuances. Então, ainda vai ter bastante coisa para ser discutida de ágio. Caio. Obrigado, Daniel. Você, então, mais breve ainda. Catarina, em relação à situação do grupo empresarial que já nasce no split e, eventualmente, depois chega a uma vantagem tributária, é interessante que, em muitos casos, é natural que a fiscalização ela olhe sempre a obra pronta, né? Então, ela está sempre olhando daqui para trás. Então, muitas vezes, realmente chega no CARF, alguns casos são puramente circunstanciais. Então, mas o interessante é que isso vem sendo combatido. Então, aquela situação que, naquele ano, o grupo teve uma imensa vantagem porque estava dividido. Mas, naturalmente, exatamente como coerência, da mesma forma que muitas vezes para autuar ou para manter uma autuação defende-se que aquela operação foi de curta duração e foi só para aquele momento, a gente vê o afastamento de autuações como essas que muitas vezes, e não estou falando que é por mal, por má fé, por uma questão de que às vezes você está observando o objeto e te chama atenção aquilo, né? Então, o contribuinte na defesa, ele mostra que não foi circunstancial o ganho, que ele já é histórico. Né? Você tem situação disso bastante com despesa financeira, muitas vezes eu já vi casos em que glosa-se a despesa financeira falando, olha, você tomou um empréstimo, mas você tinha investimentos, né? Daí, naturalmente, olhando de trás para frente, você fala, olha, você tomou um empréstimo em 2001, mas até 2005 você pagou muito mais de juros do que você tinha dinheiro no banco rendendo. Então, você ganhou menos no banco do que com os juros você pagou. Então, quando você tomou um empréstimo, você não precisava dele. Olha, você não pode ser penalizado pela incompetência do gestor, e nem incompetência. E também o gestor não sabe como vai ser a variação dos seus investimentos. Então, a questão aqui, uma vez que você afasta que a situação foi só circunstancial, faz parte da questão da valorização da prova hoje no julgamento do CARF. Né? Então, geralmente, esses casos, a situação se resolve muito claramente. Em relação ao emprego do 124, eu concordo plenamente com o Daniel, de que talvez, muitas vezes, alguns casos
possa passar a impressão, né, que foi feita uma responsabilização objetiva, mas eu acredito que hoje, pelo menos na primeira sessão, nas turmas ordinárias, inclusive na Câmara Superior, está sendo exigido a demonstração da subjetividade da conduta do envolvido, de que houve efetivamente um interesse ali palpável, não só uma vinculação jurídica, mas um interesse econômico ali, efetivamente. Em relação à compensação do que foi recolhido, acrescentando a fala do Daniel, isso é sempre muito complicado. Eu concordo que realmente o correto seria o contribuinte repetir o indébito, então, mas no momento que aquilo realmente se torna indébito, quando é o julgamento definitivo da autuação, passou o prazo. Muito interessante também, está sendo, pelo menos na Câmara Baixa, na 1402, que é a segunda turma ordinária da Quarta Câmara, um pouco antes de eu virar titular da Câmara Superior, nós estávamos fazendo diligência nesses casos. Inclusive fazendo uma diligência para verificar se o contribuinte pleiteou, porque muitas vezes o contribuinte tem essa decomp já, quando ele vê que ele foi autuado e a tese, a chance é remota de êxito. Então, determina essa diligência para ver se existe qualquer pleito na receita de restituição e, se não há, aí no momento em que se mantém a autuação, compensa-se com aquilo se já ultrapassado o prazo decadencial do contribuinte. Por fim, em relação ao ágio, só tenho a dizer que certamente algumas alterações vão ter. Como o Carlos Daniel falou, a empresa veículo não mudou nada, ágio interno agora fica muito mais difícil a defesa do ágio interno com base em legalidade, né, no sentido de que reconhecer que aquele caso é de ágio interno e eu posso deduzir. O que vai continuar acontecendo é a demonstração que a acusação de ágio interno está equivocada, que na verdade não era um ágio interno ou foi um ágio interno que respeitou as relações de comutabilidade ou trabalhou em valores de mercado e por aí vai, que eventualmente seria algo que poderia até se brigar da interpretação do novo artigo da 12973. O que vai causar muito mais eco, eu acredito, a 12973, é o tratamento agora do ágio dedutível, né, o goodwill, como uma figura residual. Isso vai dar uma situação bastante interessante, a jurisprudência vai ter que se adaptar, que hoje a jurisprudência aqui realmente o goodwill não era propriamente o resíduo, você não precisaria fazer a operação de exclusão das outras mais-valias, né, para chegar no goodwill. E isso agora já se apresenta na apreciação de laudos feito na égide do IFRS da 12973. E, a alguma hora, o CARF vai ter que se pronunciar sobre o teste de impairment, né, que acaba com a amortização normal do 1,60 avos e o ágio fica sujeito ao impairment. E, por fim, eu só queria registrar que tudo que eu estou falando aqui é a título de professor e não conselheiro. Obrigado, Caio. Obrigado, Carlos. Agora vamos passar para a nossa última etapa da nossa discussão, do nosso painel, com os comentários da doutora Gisele Bossa. A doutora Gisele Bossa, ela é conselheira também do CARF, da primeira sessão, doutoranda pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde ela também fez o seu mestrado, depois convalidou o título, né, Gisele, na USP, aqui, eu me lembro dessa convalidação, e é professora também de Direito Tributário, com uma pesquisa muito consistente relacionada à tributação de pessoa jurídica, tributação no âmbito do imposto de renda e também questões de planejamento. Então, Gisele, por favor, com a palavra por 10 minutos para as suas considerações. Vamos lá, obrigada, Aldo, é um prazer estar com você aqui, com a Catarina, com o Caio, com o Carlos Daniel. Não vou chamar aqui ninguém de doutor, porque todos são, né? E são colegas muito caros, então eu vou tentar ser bem objetiva. Eu acho que o Caio, ele colocou muito bem, né? Ele foi muito feliz na colocação do panorama da jurisprudência em termos conceituais. Carlos Daniel também trouxe alguns exemplos aí emblemáticos daquilo que a gente vem discutindo. E um ponto que eu acho que todos sabem que me incomoda muito, né, já de obras, né, envolvendo crimes contra a ordem tributária, envolvendo propriamente a jurisprudência do CARF, é a multa qualificada, né? Pois bem, quando a gente tem uma fraude propriamente dita, uma simulação, ainda que se queira distinguir os dois institutos, que eles são distinguíveis, ao meu ver, porque a 9.430, quando ela coloca, né, o inciso primeiro, ela remete diretamente
para as figuras da fraude, sonegação, conluio e não faz menção à simulação, a simulação ela está no 149, então eu ando batendo muito nessa tecla, porque será que a multa qualificada em caso de simulação é cabível, ainda que estejamos, né, em uma simulação em termos fáticos? Então, acho que essa é a primeira pergunta que eu gosto de provocá-los. A gente, nas câmaras baixas, andamos, né, trabalhando nessa distinção já há algum tempo, de forma a afastar a qualificação da multa. Mas assistimos, né, ao longo dos anos, a subida para a Câmara Superior, e principalmente quando a gente fala em ágio interno, ágio empresa-veículo, a manutenção de cerca, tá, em 149 casos, 19% dos casos a multa qualificada foi mantida. Existem emendas, tanto para manter como para afastar a multa qualificada, ágio interno e ágio empresa-veículo, sob os mesmos fundamentos. Eu coloquei isso de forma empírica, Aldo, nesse artigo sobre a eficiência probatória e a jurisprudência. E qual a conclusão que eu acabei chegando? Não há uma efetiva valoração da prova quanto à ocorrência do elemento doloso, consciência, vontade ou indícios ou provas indiciárias somadas, que é bem complicado, sobre o falso, sobre a ocultação, que venha justificar. Por outro lado, será que a gente não está trabalhando com 2 pesos e 2 medidas que me colocam em verdadeiro choque, né? De 75 para 150, ou seja, 150 é interposição fraudulenta, falsificação documental, situações claramente na esfera do ilícito fiscal. Será que dentro, né, de toda a teoria, quando a gente fala, né, da tolerância, das hipóteses de elisão, abuso de forma, abuso de direito, negócio jurídico indireto, teoria do propósito negocial, que não estamos sequer com a regulamentação, porque, leia-se, né, a própria DI 2446 está ainda em julgamento, mas a nossa ministra, Carmen Lúcia, já direcionou que, eventualmente, a norma é constitucional, mas pende de regulamentação. E também, Caio, faço minhas as suas palavras. Me assusta à medida que eles trabalham com o termo evasão. Para mim, estamos na esfera de elisão, de abuso e não propriamente de evasão. Evasão 149 já coíbe. Nós temos fraude, simulação, dolo e o próprio conluio ali disciplinados, ainda que a simulação a gente busque um pouco da teoria civilista, mas o abuso de forma, abuso de direito em matéria tributária, eu pactuo que merece ter uma regulamentação específica pela sua própria natureza, lei complementar, dentre a doutrina aí. Bom, será que dá para trabalhar, mesmo na hipótese de ágio interno, mesmo na hipótese de ágio empresa-veículo, com o suposto fim do voto de qualidade, com a predominância das decisões, especialmente quanto à manutenção de multa qualificada? Então, essa é a primeira pergunta. Quando a gente olha para esse contexto, né, de uma falta de coerência jurisprudencial, né, dentro da seara da valoração da prova, quanto ao efetivo elemento doloso, a intenção do contribuinte de fraudar, de ocultar, de praticar o ilícito fiscal, quando a gente olha em planejamento tributário, é muito difícil oferir isso. É diferente de casos, né, de interposição fraudulenta, documentação falsa. Será que a gente não está na literalidade da multa de 75? Declaração ineficiente, declaração até reiterada, zerada. Eu sei que a Câmara Superior tem uma certa celeuma aí com relação à declaração inexata, mas ainda assim, será que a declaração inexata, será que essas hipóteses de zona cinzenta, elas configuram o elemento doloso? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, será que justamente essa confusão técnica que o STF deveria nos elucidar não complicará mais a situação da jurisprudência do CARF, na medida que trabalha-se com o termo evasão em claras hipóteses de elisão, porque seria a regulamentação de uma norma antiabuso do 116, do parágrafo único do 116. Por fim, será que cabe à autoridade fiscal, quando a gente olha empresa veículo, né, a questão do laudo, uma série de requisitos que eu acho que a Catarina pontuou muito bem, né, antes do closing, pós do closing, com relação ao ganho de capital, dentre outras nuances que decorrem da operação propriamente dita, da negociação.
Será que isso está num âmbito de subjetividade ao ponto do julgador poder criar standards, padrões mínimos de conduta para fins de legitimar determinada operação? Porque, para mim, de alguma maneira, isso extrapola até quando a gente fala a teoria do propósito negocial. Será que esse teste, quando você olha para a cláusula LOB norte-americana, você tem parâmetros testes, mas você tem uma norma nesse sentido. Então, aí, Carlos Daniel, eu achei muito interessante a sua provocação quando você trabalhou com o IPI, com o PIS/COFINS, de ter uma norma, vamos dizer, anti-abuso, no caso do IPI, de alguma maneira, isso não ter coibido. Uma vez eu parei para pensar nesse sentido. Mas será que no caso propriamente dos planejamentos tributários, dessa celeuma técnica, será que não vai nos ajudar? Hoje, fica essa pergunta, versus o que a gente está assistindo no Supremo, que vai fomentar ainda essa discussão técnica. E aí o CARF entra nisso tudo, por vezes confundindo o conceito de simulação com dissimulação, fraude com simulação, ainda que a gente fala de fraude lato sensu, e a simulação uma das espécies de fraude, mas há teorias que distinguem de forma clara, e a nossa legislação também o faz. Como é que vai funcionar, né, essa questão para nós quando desses julgamentos? Né? E o que me assusta é a qualificação. De novo, nós não conseguimos nem qualificar o ato jurídico, muitas vezes, né? Se é simulação, se é dissimulação, há essa confusão técnica e, na sequência, a gente imputa multa qualificada. E, por fim, Catarina, eu vou fazer uma observação sobre a sua colocação, sobre a compensação, né, quando realmente há requalificação dos atos e o contribuinte pagou. O que eu venho assistindo, principalmente na minha turma, e eu acho que vale a pena olhar, é a figura do abatimento. Então, a gente não necessariamente baixa em diligência, alguns contribuintes já trazem esse recolhimento, mostram a boa-fé, digamos assim, nesta prática, e a gente começou a se valer de um instituto basicamente misto, uma criação, né, Carlos Daniel? Ou Caio, não é nem uma repetição, não é nem propriamente uma compensação. Eu quis trazer isso porque nas turmas baixas, pelo menos na minha, a gente vê com muita naturalidade esse abatimento, e vamos aguardar cenas, né, Caio, dos próximos capítulos, lá quanto à validação desses abatimentos. Mas até onde eu sei, já houve decisões mantidas favoravelmente com relação ao abatimento, que não subiram para a Câmara Superior, e, portanto, nós teríamos aí a manutenção final de uma decisão favorável, Catarina. Quis só ajudar, porque eu acho que é interessante esse ponto. Obrigada, Aldo. Obrigado a você, Gisele. Como sempre, muito pertinentes e enriquecem muito essa discussão. Obrigado pelas suas considerações. Vamos repetir, então, o modelo que a gente adotou nas perguntas da Catarina. Eu passo a palavra agora, vamos começar com o Carlos, depois ele devolve para o Caio, e aí vocês fazem esse bate-bola nesses 10 minutos que nos restam para a gente fechar com chave de ouro esse nosso painel. Maravilha, Aldo. Bom, Gisele também trouxe muitas questões aqui, questões profundas, e também tentando ser bem objetivo, tá? A questão do fim do voto de qualidade vai ter um impacto sobre alguns planejamentos tributários, eu acho que especialmente a AGE empresa veículo aí. AGE interno, eu acho que não vai mudar o entendimento da Câmara Superior. Digo isso porque os fazendários, eu sei como votam, o Caio, eu conheço o posicionamento dele em Câmara Baixa, a Amélia, conheço o posicionamento dela em Câmara Baixa, os demais eu não conheço, mas imagino que não tenha tido nenhuma alteração para mudar o entendimento nesse ponto. Então, assim, mas, no geral, acho que aqueles planejamentos tributários que iam sempre para o voto de qualidade, talvez a gente tenha uma mudança nesses pontos, na apreciação deles, com esse novo regime de resolução dos empates. Inclusive a questão da multa qualificada também, que essa sim é reiteradamente mantida com voto de qualidade. E aí, o Caio falou do voto da Carmen Lúcia na DI 2446, a Gisele falou também que o STF sinaliza o entendimento sobre o parágrafo 116. Isso me lembra uma frase do Fausto, do Goethe, que é "Ein jeder sieht, ein Herzen trägt", que significa basicamente o quê? Cada um vê o que tem no seu coração. Cada um enxerga o que traz no seu coração, basicamente. E
Eu, sinceramente, eu confesso que eu, antes de ler a adesão da Carmen Lúcia, eu tinha lido muitos comentários sobre a adesão da Carmen Lúcia. E quando eu fui ler a decisão, eu achei uma exposição muito mais incipiente do que muita gente pintou nesse aspecto. Não é o cerne da discussão dela. A meu ver, inclusive, não há profundidade. É uma profundidade de voto incompatível com a profundidade de debate que você tem hoje no âmbito do planejamento tributário. A própria percepção de tratar como uma norma anti-evasiva pela utilização da expressão de simulação, como no acórdão do Leonardo Branco, o Caio citou. Acho que o Caio defende isso no mestrado dele também. Não sei se ainda concorda ou não, mas independente disso, muita gente defende. Eu acho que é um entendimento que, a meu ver, vai na contramão da própria exposição de motivos da lei complementar que inseriu o parágrafo 116, de toda a lógica de criação. Eu, particularmente, acho que aquele voto não resolveu nada, se sinalizou, não passa de não chega nem a ser um sinal de fumaça, uma coisa muito incipiente. Tem gente querendo dar uma amplitude para essa decisão muito maior do que é. Infelizmente, o Supremo perdeu a oportunidade de, talvez, dar efetivamente uma sinalização séria, estruturada, fundamentada no tema. Já passou da hora, a meu ver. Mas, a meu ver, a adesão da Carmen Lúcia não trouxe isso tudo. Não trouxe isso tudo que dizem. E essa questão de estabelecimento de padrões de conduta para avaliar as operações, a gente tem que ter muita cautela. Eu acho que uma coisa são alguns elementos indiciários, algumas situações que são recorrentes em operações simuladas. E aí, obviamente, quando eu falo em simulação aqui, eu estou falando sempre na simulação causalista, né, que é estabelecida pelo Código Civil 2002, não aquela voluntarista, apesar de muita gente invocar o modelo de simulação voluntarista para confrontar em discussões de planejamento tributário, que é um modelo que foi ultrapassado pelo nosso direito positivo. Mas, de todo modo, uma coisa é tudo bem, você adotar presunções com base no que ocorre usualmente em operações simuladas, e aí criar proxies de análise baseado nisso. Outra coisa é você querer planificar a atividade empresarial. Isso não cabe a fiscalização, não cabe ao CARF planificar a forma como o empresário vai estruturar suas atividades. O que não dá também é para o empresário criar estruturas artificiais, estruturas simuladas para alcançar vantagens tributárias. Então, de todo modo, eu acho que esse é o padrão de conduta, nesse sentido de criar um proxy de análise com base na experiência da própria jurisprudência do CARF a respeito do exame de planejamentos tributários. Isso é válido, isso traz, de certo modo, até uma segurança para o contribuinte, desde que isso não entre na nossa área de planificação, esse padrão não esteja atrelado diretamente à comprovação de uma fraude ou simulação na operação. Acho que eram esses os pontos aí das provocações da Gisele. Caio. Obrigado, Daniel. Vou ser bastante breve em relação à questão da qualificação da multa e dos conceitos de fraude, simulação, e quando isso é trazido para o caso dos ágios internos, empresa-veículo, e a gente se debruça sobre a jurisprudência do CARF, com muita tranquilidade, eu posso dizer que esse é um dos temas que eu acho que existe mais divergência entre os conselheiros. Então, é muito difícil, eu acho que... E o tema, ele é também deveras complexo. Você vai achar votos individuais de cada conselheiro, vai pensar de um jeito. Olha, eu trabalho com conceito de simulação tal, e com base nesse conceito de simulação, eu vou olhar para a norma tributária, olhando para a norma tributária material, eu vou olhar para a norma punitiva, e por aí vai. Na minha opinião, não existe nada de errado com isso. O que está errado é a complexidade do nosso sistema, que você tem que, para o contribuinte saber, eventualmente, qual é a punição para determinada postura, ele tem que investigar os alcances do conceito, ele tem que apostar se esse vai ser o conceito ou não utilizado para fazer o vínculo com a norma punitiva. Mas, eu repito, eu não estou defendendo o conselho porque eu faço parte dele, mas porque isso também acontece no judiciário. A gente está vendo exatamente nos votos que estão vendo. A grande questão é a complexidade do nosso sistema tributário, de normas que remetem a normas, Às vezes a norma da década de 70 remete a uma de 60, e daí faz um salto para a norma que vem de 2005. Então, não existe atualização dos nossos conceitos, é
uma trama, né, normativa complexa e totalmente desatualizada. Então, é natural que a gente tenha esse reflexo. O que eu acho que pode vir a acontecer, e a tendência é vir a acontecer em temas jurisprudenciais, mantida a composição das turmas, você chegar a, eventualmente, pelo menos 2 posições, né? Mas, como eu disse, é um dos temas que cada conselheiro vai ter o seu próprio entendimento. Em relação à questão dos conceitos de evasão e elisão, Gisele, eu acho que você trouxe isso muito bem, porque é engraçado, eu fico com uma impressão, aqui eu não quero criticar ninguém, mas eu fico com uma impressão de retrocesso, porque eu fiz o meu mestrado, eu entrei no meu mestrado em 2011, e essa é a premissa do meu projeto. A premissa do meu projeto lá em 2011, eu nem me dei o trabalho de fazer a divisão, né, de explorar isso, porque eu já achava que isso era algo óbvio. Né, você tem a figura da evasão, a figura da elisão. Você tem a figura do planejamento tributário, você tem a figura da sonegação, né, por meio de ardil. E o engraçado que, infelizmente, eu não estou falando que isso vem do Aldo, eu não estou falando que isso vem do CARF, eu estou, na verdade, com todo respeito, eu estou olhando um pouco para o judiciário, tá? Então, aí, de repente, a gente estuda tanto, o CARF já tem uma jurisprudência que, pelo menos, ainda que haja polêmica de o que é a aplicação do propósito negocial ou não, e aí o básico do mais básico vem o judiciário, não, evasão, dissimulação, tá, é a mesma coisa. Eu falo, pô, então eu não entendi nada. Então, basicamente, essa é a questão. Em relação à questão do fim do voto de qualidade que você pôs, eu acho que isso é uma questão objetiva, e só o tempo vai dizer qual é o resultado, mas é basicamente olhar gráfico, né? Como você bem disse, eu acho que se não mudar a composição da turma, é basicamente você pegar aqueles casos que havia voto de qualidade, verificar se está abrangido dentro da aplicação do 19E, dentro da interpretação da portaria ministerial, e fazer a conta aí. E é tudo laboratório, né? São novas normas, só o tempo vai dizer. Muito obrigado, Valdo. Obrigado a você, Caio. Obrigado a você, Carlos Augusto, Catarina, Gisele. Agora já são 17 horas e 42 minutos, né? Nós estouramos o nosso tempo, mas acho que foi por um bom motivo, né? Nós estávamos com uma discussão aqui muito produtiva e creio que todos nós saímos melhores do que quando nós entramos nesse nosso debate há pouco. Eu acho que até como uma forma da gente registrar aqui e a importância desses nossos debates é que tanto o judiciário quanto os tribunais administrativos estão num momento de transição de modelos, né? A gente saiu daquele modelo que cada caso era visto de uma forma eminentemente individual e praticamente artesanal, né? Para que esses casos fossem considerados agora com um modelo de consistência, um modelo de precedentes, um modelo que a igualdade de decisão é um valor muito maior que a definitividade ou estabilidade de uma decisão individual que possa ter sido em um sentido ou em outro, né? Então, essa transição de modelos, eu acho que ela ainda não foi totalmente absorvida pelo judiciário, isso é muito claro, e os julgamentos no Supremo e dentro do próprio Supremo, as discussões entre posições individuais e posições colegiadas, acho que mostram e ilustram bem essa dificuldade. As discussões também no âmbito da STJ, em relação à própria consistência da jurisprudência e coerência da jurisprudência, e me parece que também no âmbito administrativo a gente está construindo também essa análise a partir de critérios que podem ser generalizados a partir de julgamentos que foram individuais, né? Como se fosse uma repercussão geral, né? A partir de uma discussão que necessariamente vai envolver modelos fáticos ou questões, detalhes ali daquela determinada circunstância que vão interferir ou não nessa construção de sentido. Então, acho que é muito importante a gente se atentar para essa distinção e se atentar para essa análise dos casos, porque aqui a gente vai conseguir encontrar estabilidade, previsibilidade, segurança que a gente espera.
E aí eu não sei, mas de repente esse é um tema até para a gente discutir em uma outra oportunidade, mas será que a Lei Complementar 116, o parágrafo único da lei do CTN, né, do 116, e a Lei Complementar 104 que introduziu esse parágrafo, será que ele permitiria, pela sua abrangência, uma posição definitiva do Supremo em relação a esse assunto, ou a gente ainda vai ter discussões relacionadas a esse enquadramento, que tipo de fatos vão se enquadrar ou não nessas circunstâncias de sua aplicação, né? Quer dizer, é uma questão que a gente vai resolver por uma interpretação normativa, ponto, ou que a gente vai construir a partir dessa jurisprudência e a partir de um raciocínio muitas vezes indutivo, construir os limites de interpretação desse texto, né? Então, acho que isso traz também desafios que mexem com metodologia de ensino, de análise, enfim. Mas isso é um tema para outra discussão. Obrigado, mais uma vez, obrigado à OAB São Paulo, na presidência do nosso presidente Caio, Comissão de Direito Tributário, presidência da professora Tatiane Psitelli, presidência da Comissão de Contencioso Tributário, nosso Peroba, e obrigado novamente a cada um dos participantes e da audiência que prestigiou esse evento. Um abraço a todos vocês. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.